Ninguém entra num hospital esperando morrer. Mas na pequena cidade de Santa Dália, no interior de Minas Gerais, o Hospital Municipal São Damião carregava um apelido que ninguém dizia em voz alta: o fim da linha. Diziam que quem passava por aquele portão dificilmente voltava para casa. De dia, o prédio parecia comum: paredes brancas, corredores frios, enfermeiros apressados. Mas à noite, o silêncio se tornava espesso e o som dos respiradores ecoava pelos quartos como um suspiro cansado, um lembrete de que ali dentro a vida custava caro. O enfermeiro, Henrique Moura, trabalhava no hospital havia 8 anos. Já tinha visto de tudo: infecções maltratadas, pacientes esquecidos em macas, familiares implorando por um médico. Mas nas últimas semanas, algo diferente pairava no ar. Pacientes que chegavam conscientes, falando, com diagnósticos leves, eram levados para uma tal de ala C e nunca mais eram vistos. Nenhum prontuário, nenhuma transferência. Apenas o vazio burocrático de quem queria apagar vestígios. Henrique começou a desconfiar depois da morte repentina de um homem de 37 anos, internado por febre. O corpo ainda estava quente quando ele chegou, mas o monitor já estava desligado e a ficha marcava óbito às 19h42, sendo que o relógio de pulso do enfermeiro marcava 19h15. Havia algo errado, muito errado. Ao tentar registrar o caso no sistema, a tela travou. Quando reiniciou o computador, o nome do paciente já havia sumido da lista. Era como se ele nunca tivesse existido. Nos dias seguintes, Henrique percebeu que outros funcionários evitavam falar sobre a ala C. Alguns desviavam o olhar, outros apenas murmuravam: "Esquece isso, rapaz, é melhor para você." Mas o silêncio só alimentava o medo. Até que, numa madrugada chuvosa, ele recebeu um bilhete anônimo dentro do armário do vestiário. Uma única frase escrita à mão: "Não entre na ala C depois da meia-noite." Aquela noite seria o início do fim. Henrique passou o dia inteiro tentando não pensar naquilo. Mas o bilhete não saía da cabeça dele. "Não entre na ala C depois da meia-noite." Aquelas palavras pareciam ecoar dentro da mente, como se tivessem sido gravadas a ferro. Ele procurou nos mapas internos do hospital: planta baixa, rotas de evacuação, registros antigos, e em nenhum deles existia uma ala C. O hospital terminava oficialmente na ala B. Só que, ao final do corredor dos fundos, depois da lavanderia, havia uma porta de metal sem identificação, trancada, e com uma câmera de segurança antiga apontada diretamente para ela, embora desligada. Naquela noite, Henrique esperou o relógio marcar 23h59. O hospital estava em silêncio. O segurança dormia encostado na portaria, e os poucos pacientes que restavam pareciam inconscientes, sedados além do necessário. Ele caminhou devagar até o corredor escuro, onde o cheiro de mofo e álcool era mais forte. A luz piscava, e cada passo ecoava pesado, como se o chão reclamasse de estar sendo pisado. Quando chegou à porta, sentiu o ar mudar, mais frio, quase parado. Encostou o ouvido e ouviu um som baixo, irregular, algo entre um sussurro e uma respiração forçada. A fechadura estava enferrujada, mas não trancada. Ele girou devagar e empurrou a porta. O corredor além dela era estreito, iluminado apenas por lâmpadas vermelhas. No chão, marcas de rodas de macas e pingos secos de sangue. As paredes estavam cobertas por azulejos amarelados e o ar tinha um cheiro azedo, quase doce, que o fez engasgar. À direita, havia 3 portas, numeradas com tinta preta: C1, C2 e C3. Henrique se aproximou da primeira. Lá dentro, um corpo coberto por lençóis, ainda ligado a tubos e equipamentos que deveriam estar no setor de emergência. O monitor cardíaco estava desligado, mas a pele do paciente ainda parecia quente. No canto da sala, um frasco de anestésico vazio e uma prancheta com anotações rasuradas. Ele folheou nomes, idades,
e horários de óbito, todos marcados antes do registro oficial. De repente, um som metálico ecoou atrás. Dele, passos arrastados no corredor. Henrique apagou a lanterna e se escondeu entre as macas. Uma sombra passou devagar diante da porta, empurrando algo pesado. Ele prendeu a respiração. Quando o vulto sumiu, percebeu que não estava sozinho. O paciente na cama se mexeu levemente e um fio de ar escapou de sua boca. Ele estava vivo. Henrique ficou paralisado. O homem no leito respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo em intervalos curtos, como se lutasse para não ser esquecido. Ele olhou em volta, procurando algum sinal de que aquilo era parte de um procedimento médico, mas nada ali fazia sentido. O soro estava desconectado, o desfibrilador desligado, e no chão havia seringas descartadas com etiquetas raspadas. Uma delas ainda pingava um líquido leitoso. Com o coração acelerado, Henrique se aproximou do paciente e verificou o pulso, fraco, mas presente. Aquilo bastava. Ele tentou chamar ajuda, mas o interfone da sala estava morto. A única saída era voltar pelo corredor. Antes de sair, notou um detalhe. O lençol do paciente trazia o carimbo do hospital, mas o número de registro era diferente, como se pertencesse a outro setor. Alguém estava trocando fichas e identidades. De volta à enfermaria, Henrique tentou acessar o sistema. Descobriu que aquele homem estava oficialmente falecido havia 2 dias. E mais, seu corpo deveria ter sido enviado ao necrotério horas antes, mas o corpo, ainda vivo, continuava deitado na ala C. A partir daí, ele começou a anotar, tudo em um caderno escondido. Nomes, horários, conversas ouvidas pelos corredores, mudanças de turno. Aos poucos, um padrão surgia. Todos os mortos eram pacientes sem família, moradores de rua, pessoas esquecidas. Ninguém questionava suas ausências. Na terceira noite de investigação, Henrique viu 2 médicos entrando na ala C. Um deles carregava uma maleta de metal com o símbolo de um laboratório particular. Ficou escondido atrás de uma divisória e ouviu parte da conversa. Os níveis estão caindo. Vamos aumentar a dose. E se ele acordar? Acordar? Nenhum deles acorda 2 vezes. A frase ficou gravada em sua mente. Ele seguiu até o final do turno, sem conseguir pensar em outra coisa. Ao amanhecer, foi até o estacionamento, abriu o celular e começou a gravar um áudio. Meu nome é Henrique Moura. Sou enfermeiro do Hospital São Damião. O que estão fazendo aqui é crime. Estão matando pessoas vivas. Mas antes que pudesse enviar a gravação, alguém bateu no vidro do carro. Um homem alto, de jaleco limpo e olhar frio. Henrique o reconheceu. Era o mesmo médico da noite anterior. O homem apenas disse, apague isso. Você não tem ideia de quem está mexendo. E então sorriu. Depois daquele encontro no estacionamento, Henrique não dormiu. Passou a noite trancado em casa, ouvindo o barulho da chuva bater no telhado e revendo mentalmente cada rosto que vira no hospital. O médico que o abordara, o Dr. Álvaro, tinha influência demais, acesso a áreas restritas e uma calma que não combinava com o ambiente de morte constante. No dia seguinte, quando Henrique chegou para o plantão, percebeu olhares diferentes. O silêncio parecia mais pesado e os colegas de turno evitavam conversar. Na sala de descanso, encontrou seu armário aberto. Tudo estava como antes, menos o caderno onde ele fazia as anotações. Sumira. Em seu lugar, havia uma folha de papel com uma única frase escrita em tinta vermelha. Você devia ter ficado quieto. O corpo gelou. Tentou manter a rotina, fingir normalidade, mas o medo começou a corroer cada gesto. No refeitório, ouviu 2 técnicas de enfermagem comentando baixinho sobre um funcionário que tinha desaparecido depois de mexer com a ala C. O nome lhe soou familiar.
Era o de um auxiliar de limpeza que havia ajudado Henrique a trocar os lençóis do leito 23 dias antes. O homem nunca mais apareceu. A paranoia começou a tomar conta. No corredor, Henrique notava sombras que se moviam rápido demais. Passos que o seguiam quando estava sozinho, e até o telefone tocava, sem ninguém do outro lado. Às vezes, quando passava perto da ala C, sentia o ar mais denso, como se o hospital respirasse junto com ele, absorvendo seu medo. Naquela noite, decidiu agir. Escondeu uma câmera antiga no bolso do jaleco e esperou o momento certo. Precisava registrar provas, algo que ninguém pudesse apagar. Às 2 da manhã, entrou novamente na ala C. As luzes estavam apagadas. O som das máquinas era irregular, intercalado por gemidos baixos e respirações abafadas. Gravou tudo em silêncio, caminhando devagar entre os leitos. Quando chegou à última porta, notou uma mesa com papéis e frascos numerados. Pegou um dos documentos e leu. Solução experimental 07. Uso restrito. Protocolo interno. Reativação neural pós-parada cardíaca. Henrique recuou. O líquido branco aplicado nos pacientes era parte de um teste, uma tentativa de reviver corpos considerados mortos. Mas algo estava dando errado, muito errado. Antes que pudesse sair, ouviu uma voz atrás dele. Você devia estar dormindo, Henrique. Era o Dr. Álvaro, e ao lado dele 2 seguranças com luvas pretas e olhar vazio. Henrique congelou. O corredor parecia encolher ao redor dele, o som do ar-condicionado misturado à respiração lenta do Dr. Álvaro. O médico deu um passo à frente e falou num tom calmo, quase paternal. Você viu o que não devia, mas ainda pode sair daqui, se esquecer o que viu. Henrique não respondeu. Segurava a câmera dentro do bolso com tanta força que as mãos tremiam. Um dos seguranças se aproximou e o empurrou contra a parede, rasgando o jaleco e derrubando o crachá no chão. O médico se abaixou, pegou o crachá e observou a foto como se olhasse para alguém que já estivesse morto. Henrique Moura, enfermeiro noturno. Agora me diga, quem vai sentir falta de você? Ele tentou correr. Empurrou o segurança e disparou pelo corredor, tropeçando nas macas, derrubando frascos e papéis. As luzes piscavam e o alarme de emergência começou a tocar. Mas algo estava errado. Ninguém veio ajudá-lo. Nenhum enfermeiro, nenhum técnico, nenhum som de passos além dos que o perseguiam. Correu até o setor administrativo, tentando ligar para a polícia, mas o telefone estava mudo. O sistema havia sido cortado. Desesperado, entrou na sala de informática e acessou o terminal. Precisava enviar o vídeo para fora, mas quando digitou o próprio nome no sistema de funcionários, nada apareceu. Procurou o número do crachá. Nada. Era como se ele nunca tivesse trabalhado ali. A ficha, o histórico, o ponto, tudo havia sido apagado. O hospital o estava apagando da realidade, como fazia com os pacientes. Conseguiu copiar o vídeo da câmera para um pendrive e saiu pelos fundos. A madrugada estava fria e o céu pesado parecia desabar sobre a cidade. Conseguiu chegar em casa, mas o medo o impediu de dormir. Enfiou o pendrive dentro de um envelope e escreveu com letra tremida: Se eu desaparecer, é porque eles descobriram. No dia seguinte, Henrique não apareceu no trabalho, nem no outro. Na semana seguinte, o jornal local noticiou brevemente: funcionário do Hospital São Damião está desaparecido. Polícia investiga possível fuga voluntária, mas ninguém investigou de verdade. Os colegas foram orientados a não comentar o assunto. E o Dr. Álvaro assumiu o turno noturno, com um novo grupo de enfermeiros que nunca tinham ouvido falar de Henrique Moura. No sistema do hospital, entre os registros apagados, havia um arquivo renomeado manualmente naquela mesma madrugada. O nome do arquivo era simples: Protocolo AMBI 01.ENC. E dentro dele, a gravação de Henrique terminava com uma frase sussurrada:
Eles ainda estão vivos. Meses se passaram desde o desaparecimento de Henrique Moura. Oficialmente, nada foi encontrado. O hospital continuou funcionando, os corredores foram repintados e qualquer menção à ala C desapareceu dos registros. Mas os moradores da cidade notavam algo diferente. O cheiro de desinfetante parecia mais forte, quase como se tentassem mascarar algo mais profundo. As ambulâncias continuavam chegando, mas os velórios pareciam multiplicar-se sem explicação. Foi nesse período que Isadora, uma enfermeira recém-formada, foi contratada para o turno da madrugada. Jovem, idealista, acreditava que podia fazer diferença num lugar que já tinha má fama. Logo nos primeiros dias, percebeu que havia coisas que ninguém comentava. Quando perguntava sobre a antiga ala desativada, diziam que era melhor não tocar nesse assunto. Um técnico mais velho chegou a avisar em voz baixa: "Tem coisas aqui que nem o tempo quer curar." Durante um plantão chuvoso, Isadora foi chamada para o arquivo morto, no subsolo, para procurar documentos antigos. O cheiro de mofo e ferrugem era sufocante. No fundo da sala, entre caixas empoeiradas, encontrou uma pasta sem identificação. Dentro, havia papéis amarelados, fichas de pacientes sem data e um pendrive antigo com a etiqueta HM. Ela não entendeu de imediato, mas levou o objeto consigo, escondido no bolso. De madrugada, em casa, ligou o pendrive ao computador. Dentro, havia apenas um arquivo de vídeo. Protocolo Mislau Enc. O vídeo começou em preto e branco, com ruídos estáticos. Aos poucos, a imagem foi clareando e o rosto de um homem apareceu na tela. Olhos fundos, voz cansada, olhar desesperado. "Meu nome é Henrique Moura. Se alguém estiver vendo isso, é porque eu não consegui sair." Isadora tapou a boca, assustada. A gravação mostrava partes da ala C, corpos conectados a máquinas, médicos injetando líquidos brancos e pessoas que claramente ainda respiravam. No final do vídeo, Henrique olhava diretamente para a câmera e dizia: "Eles estão tentando reviver quem já morreu, mas o que volta não é humano." A tela apagou. O computador travou e um ruído metálico soou pelo alto-falante, como se o vídeo ainda estivesse ali, mesmo depois de encerrado. Isadora desligou tudo, mas percebeu algo no canto da tela antes do sistema fechar. Uma mensagem, piscando em vermelho. "Acesso detectado. Sala C reativada." Isadora chegou para o plantão seguinte com o coração acelerado. As imagens do vídeo de Henrique não saíam de sua cabeça. Aqueles rostos imóveis, as seringas, os corpos que ainda se mexiam. Nada daquilo podia ser real, mas a mensagem na tela, "Sala C reativada", a atormentava mais que qualquer coisa. Tentou agir normalmente, mas o hospital parecia diferente naquela noite. O corredor dos fundos, que ficava sempre trancado, estava aberto, e o som ritmado de monitores cardíacos vinha de algum lugar que antes estava em silêncio. Foi até a enfermaria central. Um novo médico havia assumido o comando do turno. Dr. Álvaro. Ele estava de volta. Vestia o mesmo jaleco impecável, o mesmo olhar frio. Quando cruzou o olhar com Isadora, um sorriso breve se formou, um sorriso de quem já sabia. "Seja bem-vinda de volta à vida real, enfermeira", disse ele, antes de desaparecer por uma porta lateral. O medo se transformou em determinação. Isadora esperou o hospital adormecer e seguiu o som dos monitores. Passou por corredores escuros, onde o som do gotejar parecia marcar o tempo. No fim do caminho, encontrou uma placa improvisada presa com fita adesiva. "Manutenção. Acesso restrito." Atrás dela, a velha porta metálica, agora entreaberta, exalava um ar gelado e úmido. Entrou. As luzes estavam fracas, mas o suficiente para revelar 3 novas macas, todas ocupadas. Em cada uma, um paciente com tubos no pescoço e,
Eletrodos na cabeça. No chão, uma nova geração de frascos de vidro com etiquetas numeradas. Solução 09, reativação 3.1. Ao lado, pastas com nomes e datas recentes. Um dos nomes fez o estômago dela gelar. Henrique Moura. Isadora se aproximou, incrédula. O corpo no leito C2 tinha o mesmo rosto da gravação. Pálido, com cicatrizes nas têmporas. Ela tocou o braço dele e sentiu um leve espasmo, como um reflexo nervoso. Um ruído começou a ecoar no alto, as máquinas vibrando, os monitores acelerando. No painel, o batimento cardíaco de Henrique disparou, mesmo com o cérebro marcado como inativo. Então, ele abriu os olhos. Não eram mais humanos, fixos, sem brilho, profundos como um poço. Isadora recuou e um dos pacientes ao lado começou a se erguer lentamente. As máquinas apitavam sem controle, o ar ficou pesado e uma sirene cortou o silêncio do hospital. De repente, a voz do Dr. Álvaro soou pelo sistema de intercomunicação. Protocolo 09 iniciado. Nenhum deles deve sair da sala C. Isadora correu, tropeçando em tubos e mesas, enquanto as portas de metal se fechavam automaticamente atrás dela. Ao olhar para trás, viu os pacientes se movendo. Não com vida, mas com algo que parecia lembrar o que era estar vivo. As portas de aço se fecharam com um estalo metálico, prendendo Isadora entre o som dos alarmes e a respiração irregular das máquinas. O hospital parecia inteiro desperto, vivo, um organismo pulsando, movido por dor, silêncio e segredos. A cada passo, o chão vibrava sob os pés e o cheiro de ozônio misturado a sangue fresco tomava o ar. Os pacientes da ala C começaram a se erguer, corpos rígidos, olhares vazios, conectados por fios e tubos que pulsavam como veias artificiais. Isadora correu até o painel de controle e tentou acionar o sistema de emergência, mas a tela exibia uma única mensagem: Protocolo 09, ativo. Do alto-falante, a voz fria do Dr. Álvaro ecoava. Eles não estão mortos, enfermeira. Estão evoluindo. Ela gritou, batendo nas portas, implorando por ajuda. Nenhuma resposta. Só o som das máquinas e o ritmo lento das respirações, agora sincronizadas. Henrique, ou o que restava dele, deu um passo à frente. Seus olhos fixaram os dela, e algo parecia querer falar, preso entre a morte e o que quer que o trouxera de volta. Com esforço, ele sussurrou. Eles nunca param. Isadora chorava, tentando encontrar uma saída. O hospital inteiro começou a apagar as luzes, andar por andar, até que só restou o brilho vermelho da ala. Desesperada, ela arrancou os cabos de energia e correu pelos corredores. Atrás dela, passos lentos, descompassados, ecoavam nas sombras. Ao chegar ao saguão principal, as portas automáticas se abriram com um chiado. A chuva caía forte e o som dos trovões abafava os alarmes. Ela saiu correndo pela rua, sem olhar para trás, mas ao longe, entre os clarões da tempestade, pôde ver o hospital aceso novamente, todas as janelas iluminadas, como se dezenas de pessoas estivessem ali dentro. Pessoas que oficialmente já estavam mortas. Na manhã seguinte, a cidade acordou com a notícia de um incêndio na ala subterrânea do Hospital São Damião. Nenhum corpo foi encontrado. O hospital alegou curto-circuito e a ala C foi novamente interditada. Mas dias depois, novos pacientes começaram a desaparecer. Meses se passaram. O hospital voltou à rotina e Isadora nunca mais foi vista. Num fórum anônimo na internet, um vídeo foi postado de madrugada. A imagem tremida mostrava um corredor iluminado por luz vermelha, e uma voz feminina dizia, entre soluços, "Meu nome é Isadora, e eles continuam acordando." O vídeo terminava com a câmera caindo no chão e o reflexo de alguém ao fundo, um homem de jaleco branco, com os olhos totalmente negros. Na tela, um último texto em vermelho, Hospital São Damião,
Protocolo 10 em teste.